Olá, corretor. Olá, internauta. Estamos aqui mais uma vez no programa Mundo Imobiliário. Hoje nós vamos falar sobre um assunto bem interessante, que é o mercado econômico e popular. É um mercado que cada vez tem crescido mais, a demanda é muito alta no Brasil e é sobre isso que nós vamos falar. O mercado de imóveis econômicos e populares está altamente demandado nos últimos anos e deve continuar assim neste mesmo caminho nos próximos anos. É que os resultados de uma pesquisa divulgada pelo IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, apontam para uma redução tímida no déficit habitacional do país. Elaborado com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, o estudo fala que o déficit de 10% do total de domicílios brasileiros registrado em 2007 caiu para 8,53% em 2012. Ou seja, em 5 anos, nós tivemos uma redução bem pequena, o que representa 5 milhões de residências de demanda aqui no Brasil inteiro, né? Gente, presta atenção, 10% em 2007 e 8,53% em 2012, ou seja, 1,47 pontos percentuais, baixou apenas. O que isso significa? Significa que nós ainda temos muito o que trabalhar nessa área. Um outro dado da pesquisa aponta que 73% desse déficit estão em imóveis econômicos e populares para famílias com renda de até 3 salários mínimos, contra os 70% de dados anteriores. Ou seja, o médio e alto padrão hoje representa menos no déficit porque foi mais atendido. E a gente sabe disso, nós lançamos muito mais médio e alto padrão. Vamos lá. Uma conta fácil de fazer. Se 73% do déficit, que é 5 milhões e 240 mil unidades residenciais, é na faixa de 3 salários mínimos, então o déficit nessa faixa é de 3 milhões e 800 mil moradias em todo o país. É um grande desafio. É muita coisa, gente. Por isso, hoje, nós trouxemos o Bruno Marques. Ele é sócio-diretor comercial da Drive Planejamento e Consultoria Imobiliária. Vai nos falar sobre esse segmento, já que boa parte do seu estoque se concentra para este público. Seja bem-vindo, Bruno. Obrigado, Adelaide. Obrigado a todos vocês. É um prazer estar aqui. Bruno, conta pra gente. Quais são as principais características deste imóvel, né, deste segmento? Quais são as características? Bom, graças a principalmente a alta dos custos de terrenos em São Paulo, a principal característica desse tipo de imóvel é, claro, 2 dormitórios, uma vaga, mas principalmente em regiões em desenvolvimimento. Então, são regiões próximas a grandes centralidades. Existem alguns exemplos, como a região de Vargem Grande em relação a Cotia, Guarulhos, que realmente ganhou muita valorização graças ao preço por metro quadrado de toda a região da Zona Norte. Então, são regiões realmente em desenvolvimento, próximas a grandes centralidades já existentes. Então a localização é uma das características mais marcantes deste mercado. Sim. Ele acontece mais nas periferias ou na área de desenvolvimento? Em áreas de desenvolvimento, sem dúvida. Agora, para este imóvel existe um perfil, né? Normalmente esse imóvel ele cabe dentro de algum perfil familiar. Quais são os perfis que cabem neste imóvel, que procuram? Bom, o nosso perfil é o sonho da casa própria. Esse termo ele realmente é o que diz do nosso perfil de cliente. Então, em geral, o primeiro imóvel, né? Na verdade é o primeiro imóvel, as famílias que estão saindo do aluguel, ou mesmo jovens que estão planejando o início de vida, às vezes ajudados pelos pais, ou às vezes mesmo já com noiva e tal. Então realmente é a compra do primeiro imóvel, para quem realmente é mais novo, e a realização do sonho da casa própria, para quem já está no aluguel e nunca teve essa oportunidade de realizar a compra do imóvel. Isso é uma coisa importante, né? Porque o crescimento da demanda de imóveis, e por isso nós não atendemos mesmo todos esses lançamentos de 2007 para cá, principalmente a gente lançou muito, né? Foi um efervescente o nosso mercado, mas uma das coisas que mais fazem crescer a demanda é o primeiro imóvel, é a formação da família, né? Então, por isso que o primeiro imóvel, esse segmento cresce em relação ao segmento de médio e alto padrão, né?
Mas existem outras diferenças, né? Uma diferença muito interessante é quanto à documentação. Como a gente trabalha normalmente com programas de governo, né, com um outro tipo, e os custos com certeza são muito mais justos nesta área, né? Qual é a documentação, né? Ela é igual e em que ela difere? Bem, existem realmente mudanças, existem certas nuances nas documentações, principalmente porque, não cabe aqui explicar exatamente, mas principalmente porque nós estamos falando de um empreendimento, realmente de empreendimentos associativos e de formação de demanda. Basicamente, a grande diferença é que um comprador de imóvel na planta normal, ele vai tomar o seu financiamento daqui a 24, 30 meses, quando eventualmente o empreendimento já está pronto. Diferente do Minha Casa Minha Vida ou de um plano associativo, onde o comprador ele toma o financiamento em média de 4 a 6 meses depois da assinatura do contrato. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que esse cara ele tem que estar muito mais pronto para comprar o imóvel. A documentação já tem que estar mais realmente redonda, a questão de renda. Então existem certas nuances e, tendo em vista essas nuances, nós na Drive criamos um departamento de análise de crédito, de correspondente bancário, visando 3 coisas principalmente. Para o cliente, segurança de que ele vai ter seu financiamento, de que está sendo bem analisado. Para o incorporador, também a segurança de que o comprador do imóvel, de que nós estamos vendendo o imóvel para o cliente que irá repassar. E para o corretor, velocidade e bom senso na pré-análise desse cliente são fundamentais. Então, existem sim certas nuances. Principalmente porque no Brasil, como a gente já comentou em outros programas aqui, se faz muito análise de crédito, né? Não existe aquela coisa de dar o crédito só por conta da hipoteca do imóvel. Então, o crédito aqui é muito responsável e entra nessa responsabilidade, que toma para si essa responsabilidade não só o agente financeiro, mas o agente financeiro, o intermediador, o próprio corretor, a empresa imobiliária, né? Todo mundo entra para compor essa renda, para comprovar a situação do cliente em relação a essa compra de uma maneira muito mais segura, né? Perfeito. É entender a renda do cliente, compatibilizar essa renda do cliente na compra do imóvel e realmente fazer com que seja, de fato, a realização de um sonho, não o início de um pesadelo. E é muita responsabilidade por causa disso, Sem né? dúvida. Teve muito caso aí que a gente sabe que ele compra no sonho, no impulso, né? E chega na hora do financiamento já vira um pesadelo, né? É um momento de muita responsabilidade para todos os envolvidos nesse momento. Com certeza. Com esse déficit todo do mercado, você corretor sabe muito bem, né? O que a gente pensa, né? Quais são as perspectivas deste mercado, né? Para onde ele vai? Ou, especificamente o mercado econômico, né? O que os empresários, né? Os incorporadores, as imobiliárias estão esperando aí para este ano, principalmente? Bom, as perspectivas são as melhores possíveis, principalmente porque, como já colocado, além da questão do déficit, essas grandes centralidades, devido à alta de preços em toda a grande São Paulo e até no interior, novas grandes centralidades foram criadas. E com isso, muitas oportunidades para os incorporadores. Um fato importante é que esses planos, como Minha Casa Minha Vida, ou mesmo os planos associativos, eles são planos muito interessantes não só também para o comprador final, mas também para o incorporador. Uma coisa que a gente vê com bons olhos e faz parte do core da Drive é que esses pequenos construtores, pequenos e médios construtores e incorporadores, eles veem uma alternativa financeiramente muito viável, principalmente por um fator que é importante ser dito aqui. Esses empreendimentos associativos, eles exigem um aporte de capital durante a obra muito menor por parte do incorporador. E como você tem uma demanda e uma velocidade muito grande, isso faz com que realmente o negócio seja muito mais viável, menos aporte de capital, a margem aumenta e, além disso, esse incorporador ele consegue ter uma replicação maior. Somado a essas grandes centralidades, a gente tem aí expectativa de um cenário abundante. O que é um ponto importante e não pode ser um problema para a gente é realmente o fomento por parte do governo, o fomento por parte dos órgãos públicos. Quer dizer, o Minha Casa Minha Vida realmente mudou muito o setor. Para a gente fazer aqui, os corretores que estão nos assistindo com certeza sabem disso, para a gente fazer uma conta básica, um cliente com R$ 1.600 de renda, ele tem um poder de compra de R$ 70 mil. Ele vai financiar em média R$ 70 mil. Com o subsídio do governo, esse cliente ele passa a ter um poder de compra de R$ 95 mil. A gente está falando
de um acréscimo, de um apoio de 36% a mais de poder de compra. Então, realmente, esse fomento foi um fomento que mudou o mercado e tende a continuar mudando o mercado por muito tempo. Nós sabemos que temos oportunidades com as grandes centralidades, temos o acesso ao crédito que organizado e responsável existe, taxas muito baixas, né? E realmente uma facilidade muito grande para o incorporador e para o comprador. Então isso mudou muito e a gente com certeza acredita, hoje boa parte do core da Drive, de outras empresas estão vendo. Acho que o nosso primeiro quadrimestre de 2014 foi no médio e alto padrão, vender estoques e no mercado de econômico foi um quadrimestre sensacional. Então realmente as perspectivas são as melhores possíveis. Inclusive porque neste mercado, ele não fica, o mercado econômico popular, gente, não fica ao sabor da especulação de investimento. Porque às vezes assim, eu tinha muito investidor lá em 2007, 2008, estava cheio de investidor que queria comprar o imóvel na planta e vender dali 6 meses pelo dobro do valor, né? Tinha gente viajando. E muita coisa aconteceu, né? Quem segurou o imóvel até as chaves teve um lucro especulativo muito bom, porque houve uma supervalorização. Agora, neste mercado isso não acontece. Então, se o investidor está nesse mercado ou não está, se subiu os juros, como que a gente fala, não, aumentou os juros, o investidor está indo para o mercado financeiro e já não investe tanto no mercado imobiliário. Isso você pode pensar em termos de imóveis de investimento, que não é o caso do econômico popular. O econômico popular é o imóvel de moradia, não é isso? Perfeito. Estamos literalmente falando com a base, falando com o comprador final do imóvel, o que facilita em muitos aspectos. É uma responsabilidade muito grande em vários aspectos, mas realmente facilita nesse sentido. Você depende muito menos desse apetite do investidor, você depende do apetite da demanda, que nós sabemos que é violentamente superior à oferta. Então, para a gente é um mercado para realmente, como a gente costuma dizer, nadar de braçada. Aí, falando em nadar de braçada, a dinâmica, né, do corretor que trabalha neste mercado é muito diferente. Você mesmo sabe, né? E o perfil do profissional que trabalha nesse mercado também é diferente. Existe um perfil específico, né? Você tem assim desenhado como é o corretor que trabalha para você? Sim, tanto o perfil do cliente quanto do corretor. Ser um corretor no segmento econômico é mais vital e ao mesmo tempo mais fácil, e eu vou explicar por quê. É mais vital porque o cliente, por ser a compra do primeiro imóvel, ele naturalmente tem mais dúvidas, ele naturalmente carece de mais informações e de uma atenção especial, que é a nossa função como corretores de imóveis para realizar o sonho do cliente e a realização da compra do imóvel. Agora, é mais fácil em qual sentido? O nosso comprador, como ele precisa do imóvel, como ele está carente do imóvel, ele está mais receptivo às nossas inserções publicitárias, ele está mais receptivo àquele trabalho mais agressivo do corretor, aquele trabalho realmente nos lugares mais inusitados. Então, aquela história de às vezes a gente faz o ponto avançado num mercado, alguma coisa, às vezes um cliente de médio padrão ou alto padrão não dá o mesmo interesse que um cliente, um comprador do baixo padrão. Então, na prática, o cliente está mais aberto, e o corretor acaba naturalmente sendo mais agressivo, porque realmente as inserções de compra dele com o cliente acontecem em todos os lugares. Então realmente existe sim um perfil de corretor mais aguerrido, responsável, mais agressivo, que vai buscar o cliente aonde ele está, tendo em vista que para esse mercado, estando o produto no lugar certo, com o preço certo, o cliente está em todo lugar. Então realmente a agressividade desse corretor, ela se faz mais presente e ela se faz mais lucrativa porque o cliente está mais aberto a nos receber e a realmente conversar com a gente. Na verdade, é você trabalhar no mercado em que se você tem o produto, todo mundo quer, né? Perfeito. Porque todo mundo quer morar bem, todo mundo quer a casa própria. O sonho da casa própria é uma coisa muito forte, muito marcante, né, para o brasileiro. Acho que até por tradição mesmo, a nossa cultura é uma cultura de ter a casa própria, né, de sair do aluguel, é um sonho nosso, né? Uhum. E isso é uma coisa que se traduz principalmente nesse mercado. E
Agora aí, corretor, você que vê o mercado de imóvel popular com certo preconceito, reveja seus conceitos, tá? Porque neste mercado pode morar a sua independência financeira, o seu sucesso pessoal. Muitas vezes você não pensa, você pensa, ah, não, mas nossa, eu estou falando de valores de 100 mil, 130 mil, 90 mil, mas é assim, o volume de vendas é diferente do volume de vendas de um alto padrão, né? Você não vende um apartamento de 1 milhão 2 vezes por semana, né? E é muito possível você vender um produto um produto popular, um produto econômico, você vender com muito mais frequência, né? Até porque, como o Bruno falou, a demanda é muito maior. Então, eu acho que a gente deve realmente rever esses conceitos, né? Além dessa, vamos dizer assim, dessa força, né? Dessa vontade de prospecção, o corretor tem que entender um pouquinho de crédito associativo, dos programas do governo e tudo mais. Isso normalmente na imobiliária vocês dão esse treinamento, né, para quem quer entrar nesse mercado? Sim, a gente costuma investir constantemente em treinamento para a equipe. Como eu coloquei, esse cliente realmente está carente de informação, ele realmente vai precisar ser bem informado para que a venda seja realmente a realização de um sonho e não o início de um pesadelo, como foi colocado. Então, o investimento em treinamento ele é muito importante. Agora, é tudo relativamente muito simples, nada muito complexo e realmente torna a venda do imóvel econômico muito gratificante. O que você estava colocando, Adelaide, é o que eu costumo dizer muito para os meus corretores, para a minha equipe, para o meu time, nas nossas convenções de venda. Empreendimento econômico, gente, tem prêmio e bastante, prêmio por meta, prêmio por venda normalmente. O volume de negócio envolvido é muito maior, então naturalmente o seu ganho também vai ser muito maior e é o que está vendendo. É o que a gente fala, para onde o mercado está apontando? O corretor que é sempre, o corretor que é esperto e que quer realmente estar na vanguarda e lucrar muito, tem que realmente estar alinhado com o que está vendendo. Estamos vendendo muito, econômico é o que está vendendo e realmente é muito gratificante participar desse momento de realização e os lucros são grandes. Lembrem-se, né? No início nós falamos, são 3 milhões e 800 mil moradias. Essa é a necessidade agora, né? Hoje, e sem contar com o crescimento da demanda. Todo dia as pessoas se casam, todo dia nasce gente, todo dia, né, alguém sai da casa dos pais. E tudo isso vai multiplicando aí a necessidade. Então, eu acho que nós nos prepararmos para este mercado, eu acho que tenho certeza que é uma oportunidade de negócios e é o que você falou mesmo, Bruno. Eu acho que o mercado está apontando para o econômico e popular este ano, sabe? Mesmo com um plano diretor, mudando um monte de coisa na cidade, tudo, tem certas coisas que não mudam, que é a necessidade de morar bem, né? A necessidade de morar, de ter o seu canto, de ter a sua casa, que é uma realização, gente, que só quem já teve sabe, né? A emoção de se ter o seu lugar que você conquistou. E isso você vai, eu tenho certeza que você vai contribuir, né? Então, pense nesse mercado, você que ainda não está, pense nesse mercado como uma opção de trabalho, uma opção para o seu crescimento profissional mesmo, né? E para a realização do sonho de muita gente, né? Porque é muito legal trabalhar nesse mercado, porque eu já trabalhei, né? Hoje, gente, quem contou para a gente todas as novidades do mercado foi o Bruno Marques. Ele é sócio-diretor da Drive Planejamento e Consultoria. E a gente agradece muito, Bruno, a sua disposição de ter vindo aqui. Fica aí a nossa câmera, nosso programa à vontade. Pode dar o seu recado. Bom, Adelaide, obrigado. Eu queria realmente, corroborando tudo o que foi colocado, dar um recado aí para os corretores de imóveis que pretendem ingressar nesse segmento que é tão importante. Os ventos do mercado estão direcionando, e não é de hoje, há um bom tempo, para realmente esse segmento, o segmento do econômico. Venha trabalhar conosco, venha trabalhar nesse segmento, no segmento econômico. Invista seu tempo, invista todo o seu talento e com certeza você será recompensado. É realmente um setor em que a gente não tem medo de Copa do Mundo, não tem medo do mês de julho, porque tem cliente para comprar os imóveis e tendo bons imóveis, as imobiliárias os têm, com certeza existem excelentes negócios para você, corretor de imóveis. Então eu gostaria realmente novamente de agradecer o convite e fica aqui o meu convite para todos que estão entrando nesse mercado que movimenta muito dinheiro no nosso setor imobiliário. Tá, muito obrigado, Bruno.
Aí, ó, aprendemos mais uma, né? Temos uma nova oportunidade, uma oportunidade legal aí que a gente tem que correr atrás. Abra a cabeça, invista em conhecimento nessa área. Essa área tem características específicas, mas nem um pouco complicadas. Acorde para essa possibilidade, corretor. Atender uma demanda reprimida é vender para quem quer comprar. Isto é importante. E com os programas de governo, como o Bruno falou, Minha Casa Minha Vida, Casa Paulista, o financiamento facilitado, o juro bem mais baixo, porque nesse segmento o juro é subsidiado, você vai ver que tem muito cliente que você acredita que não pode comprar, que ele pode sim. E você pode vender. E você que nos acompanha já sabe, toda terça-feira ao meio-dia temos novidades para você. Um grande abraço e fique aí que nós vamos para o intervalo e voltamos em minutos. Até lá!